Aula zero, porque é um mesmo é só depois. Isso aqui é o começo antes do começo. Então, antes de mais nada, esse é um curso de formação, né? Vale dizer, eu espero que vocês saiam daqui se sentindo preparados, que seja uma escolha atender ou não atender outras pessoas, né? E o legal de ser um curso de formação é você realmente sentir que você está pronto para ter acesso a um outro nível de conhecimento astrológico, né? Então, ter acesso a um nível profissional de conhecimento. Então, cobrar ou não cobrar não é bem essa a questão é se eu estou apto ou não, né? E aqui a ideia é vocês se sentirem seguros, né? Não tem a ver com você. Eu gostei que muitos de vocês tiveram essa queixa, e isso é bem típico de aluno meu, assim, né? Porque é legal que estude, é legal que leia bastante livros, mas a verdade é que nem é o perfil da professora de vocês ficar lendo um monte de gente, por algumas razões. Isso é bem polêmico, mas já vou chegar aqui esclarecendo isso, até por uma forma de orientação de estudos, né? Não é todo mundo que vai dizer que não é porque que diz muito que diz coisas boas, né? Então essa coisa do ouvido, assim, de você treinar o seu ouvido para ouvir boas fontes é super importante. Então tem que ter esse critério, né? Então é assim, ouvir uma besteirinha, o ouvido tem que começar a ficar incomodado, né? E tem muita gente falando muita coisa sobre astrologia. E muita coisa é besteira, porque é o que acontece quando uma coisa fica muito popular, tem informação demais circulando, né? A gente vive na era das fake news, então isso na astrologia não seria diferente. Não só isso, e essa ainda mais polêmica ainda, né? Que é uma saída que o pessoal da tradicional tentou buscar, mas que eu acho meio furada, que é achar que só porque uma fonte é antiga, ela é boa ou melhor. E isso não é verdade, não é porque está em livro que foi publicado com uma editora e tal, que a fonte é boa também, tá bom? Então, isso é uma questão. Óbvio, tem que estudar, tem que buscar fontes no sentido de criar diálogos, né? De você realmente ter acesso a outras formas de perceber, mas isso não é tudo. Não é isso que determina o que é uma boa astrologia ou não. E a gente vai falar sobre o que é uma boa astrologia. Sobre essa coisa de buscar livros, né, estudar e tal, e ter preguiça de estudar. Na verdade, o que eu não quero que vocês tenham não tem a ver com preguiça de estudar ou não, né? Vocês não podem ter preguiça de pensar, assim. E o astrologuês, ele é muito mais sobre um raciocínio que você vai ficar girando agora pro resto da sua vida. É tipo uma maldiçãozinha do bem, assim. A Adriana já tá fazendo. Ela já pegou essa virose aí do bem, de não conseguir mais parar de pensar em astrologuês, perceber a astrologia em tudo, né? Porque a astrologia ela é muito sobre lógica, é uma linguagem, né? Então, quando você ganha fluência nisso, você começa a concatenar os pensamentos, raciocínios, você vê isso em tudo, né? Depois eu vou dar uns macetes para vocês fazerem raciocínio astrológico com pouquíssimas informações sobre as pessoas. Dá para descobrir cada coisa profunda. Mas então, vamos lá. O que é e como surgiu a astrologia integrada, né? Eu dei esse nome assim para o método porque foi realmente uma virada de chave, assim, né? Até botei aqui, estava vendo quando foi que surgiu, foi em 2019, né? Já faz uns aninhos aí que eu venho testando esse método. E a astrologia integrada, ela surgiu antes de um desejo meu, assim, uma busca minha por uma astrologia de alto nível, né? Eu me formei com o Mário em 2018. Antes disso, eu já era astróloga autodidata, né? Eu ensinava aos meus amigos, eu aprendi ensinando, era uma coisa muito doida, assim, eu tenho o Stellium de casa 3, né? Sol, Netuno, Mercúrio de casa 3. E foi muito nesse processo, assim, que eu descobri que eu sabia, eu fui desbravando, e quanto mais eu falava sobre aquilo, mais eu entendia, as pessoas queriam saber mais, eu falei, caramba, então quer dizer que eu sou astróloga, né? Aí eu decidi no ensino médio que essa ia ser a minha carreira. Decidi que eu ia ser professora, astróloga e ia fazer física, né? E nesse processo, assim, eu lembro de muito antes, quando eu era criança, antes de eu descobrir que eu era astróloga e já gostava um pouquinho disso, assim, quando eu ouvia o lance do João Bidu, ficava pesquisando compatibilidade de signo solar, assim, eu já via que era meio furado, mas eu gostava, né? Tentava entender o que tinha de sentido naquilo ali, mesmo que fosse superficial no começo. Mas eu ficava pensando, assim, criança, o que fazia um astrólogo, por exemplo, cobrar tão caro, sei lá, R$ 500, R$ 400 numa consulta de uma hora? Eu ficava pensando, gente, o que será que essa gente sabe que é tão profundo, assim, que é tão poderoso, né? E eu tinha esse sonho de entender. E eu lembro de quando eu decidi que eu queria ser astróloga e eu buscava muitas fontes, eu pesquisava muito na internet, eu tinha alguma dúvida, eu ia lá. Recomendo que vocês façam mesmo, né? Por exemplo, cara, eu quero destrinchar o que significa Sol na 3. Vou pesquisar tudo sobre Sol na 3, né? Diversas fontes. E nisso você vai concatenando, vai descobrindo, vai pensando, né? E ganhando uma certa autoria, que é o que eu encorajo todo mundo a fazer, né? Em vez de só repetir, repetir é bom também, mas em vez de só repetir, realmente tentar acessar o que quer dizer.
E aí, nesse processo, eu percebi que a astrologia ela era um universo que eu tinha que desbravar, eu tinha que descobrir por conta própria, porque muita coisa estava para além do que era dito. Então, a pessoa me dizia uma coisa e eu lia alguma coisa por trás, eu acessava algo a mais sobre mim, sobre as pessoas ao meu redor. E essa sensação de desvelamento que vocês têm que desbloquear na vida de vocês, né? É tipo, é olhar para além, é o subtexto, é enxergar a vida no subtexto. Esse é o superpoder que a astrologia dá, né? E nesse processo eu descobri que isso era bem hermético, né? No sentido de ter sentidos fechados ali que eu precisava destravar. E eu falei, cara, tem outros níveis aqui que nem todo astrólogo acessa. Tem gente que eu leio que acessa uma camada mais alta do que outras, né? Então, eu preciso achar um professor que me dê esse nível de acesso. Eu quero virar astrólogo e tal. Eu encontrei o Mário e já foi um outro nível, assim, de interpretação. Mas eu lembro de, mesmo depois de formada, assim, e olha que eu acessei muita coisa, foi bombástico, assim. Eu lembro de ainda sentir falta de um nível de leitura que realmente acessasse algo de mais fundo ainda, que desse sentido, porque vocês devem ter percebido isso, né? Vocês que, pelo que eu vi, que todo mundo já tem alguma intimidade com astrologia, né? Quando você pega um mapa para ler, são muitas informações, é muita coisa. E aí, disso para você ficar completamente perdido, não saber por onde começar, é um pulo, né? E aí, para achar que não sabe nada, eu sei que vocês caem nessa cilada, né? Mas no fundo, o que eu sentia falta era de um direcionamento. E aí, lendo Martin Schumann, né, que inclusive um dos poucos autores assim que o Mário recomenda, eu perguntei para ele qual autor você recomenda. Ele me recomendou dois, né? O Martin Schumann e o Dane Rudhyar, né? E lendo aqui o volume 1 da Astrologia Kármica, é engraçado, esse livro em si eu nem terminei de ler, eu li só a introdução. E na introdução eu tive uma sacada que fez a chave virar. O que você ia falar, Ivo? Você me chamou. Eu tive uma sacada que fez a chave girar, que foi o mapa, ele tem um eixo de síntese de leitura. E essa síntese de leitura, ela mostra que todo mapa gira em torno do eixo nodal. Ah, a Paula chegou. E aí é nesse processo que surge a astrologia integrada, porque ela é a reunião do corpo do dragão com a cabeça do dragão, né? E é isso, gente. Falando assim pode parecer muito bobo, a gente vai aprofundar isso até o final do curso, mas realmente todo o mapa, foi o que eu descobri, né, com a astrologia integrada. Todo o mapa gira em torno desse eixo de integração, partindo do Nodo Sul e indo em direção ao Nodo Norte, tá bom? Então é daí que vem. A astrologia integrada também faz diferença a outras coisas, mas principalmente é isso, né? Você fazer o dragão ficar inteiro, finalmente. Não viver pela metade. Paula, Sofia, se apresentem aí, vocês que chegaram depois. Oi, gente. Ai, tem que se apresentar. Isso, conta aí um pouquinho E que ficar aqui um pouco invisível, talvez. Casa 12, né? Vai. É. Oi, gente, eu sou a Paula, sou aquariana, com ascendente em peixes. E eu estudo astrologia, né? Pesquiso astrologia desde os meus 22, por aí eu tenho 26 agora, tem uns 4 anos, 5 anos que eu pesquiso sobre. E é isso, eu sou uma jovem mística e eu gosto de astrologia, assuntos esotéricos, espiritualidade. E é isso. Muito bom. E você, Sofis? Se apresente. Oi, gente. Meu nome é Sofia. Eu comecei a ter entendimento mais aprofundado assim, da astrologia com o Mário. E agora, principalmente com a Vitória, né? Que a gente troca muita figurinha. A gente mora junto, então a gente troca muito. E isso é muito bom. Eu não tenho muito interesse na astrologia como ferramenta de trabalho, mas como ferramenta de autoconhecimento e, enfim, de vida, assim, né? É isso. Muito bom. Eu adoro que Sofia, ela às vezes solta uns bordões, assim, quando ela fica muito emocionada com uma descoberta, ela fala, cara, eu odeio astrologia. Eu falei, que bom.
É esse o sentimento mesmo, quando tem uma sacada, dá aquele insight, né? Que é uma coisa que a gente quer muito aqui, ter vários insights, tá? Então, essa aqui eu vou mandar para vocês essa pergunta, assim, porque eu quero saber na concepção de vocês. Eu sei que essa pergunta ela é bem, né, chata, mas ela é importante. O que que é para vocês ser astrólogo? A Sofia tá muito cabeluda, Isadora. Muito bom. Vocês se conhecem? Que as duas são alunas do Mara. É, a gente estudou com o Mário, mas o cabelo dela cresceu muito. Muito bom. Isa, você Sim, verdade. responde aí, o que que é ser astrólogo para você, na sua concepção? Eu quero que Na todo mundo minha? responda, tá? Isso. Ai, eu não sei, é tão difícil definir isso, porque para mim um astrólogo é uma espécie de mentor, é uma pessoa que tem um conhecimento espiritual e muito forte para passar para as pessoas, então é meio difícil definir, mas eu diria que é um mentor. Gostei. Muito bom. E você, Sophie? Ah, astrólogo é aquele que conversa com os astros, né? E traduz os astros para as pessoas que não conseguem ainda fazer essa conversa. Muito bom. Eu gostei que uma trouxe uma perspectiva mais casa 9 e outra trouxe mais casa 3. Muito bom. Vai lá, Drica, e você? O que que é ser astrólogo? Eu tô mais na Sofia também. Eu ia falar que é uma pessoa que traduz a linguagem dos astros, eu diria isso. Muito bom. E você, Paulo? É, eu Calma. acho que é uma pessoa sábia e cheia de conhecimento, sei lá, talvez um guia, um professor que consegue decodificar essa linguagem aí da astrologia, esses símbolos, esses códigos. E com a ajuda, né, desse professor, desse guia, desse mentor, a gente consegue entender um pouco mais sobre o que os astros estão querendo passar para a gente. Uhum. Então, Achei legal que já dando um spoilerzinho da casa 9, né? Esse professor, na verdade, ele não é uma pessoa, né? Realmente, nesse caso, são os céus. E você, Paola? Fala aí, sua concepção de astrólogo. Acho que é isso, é uma pessoa que tem essa clareza, né, sobre os astros e que pode auxiliar as pessoas ou a si mesmo nesse processo aí de autoconhecimento, de seguir uma jornada mais leve, como se fosse uma bússola mesmo, né? Você pode apontar, enfim, direcionamentos. Acho que precisa de muito estudo, de muita responsabilidade, mas é isso, é algo que te possibilita essa expansão e que você pode auxiliar as pessoas a levar uma vida mais leve, né? Te traz clareza, acho que de muitos aspectos, te traz muito, para mim, trouxe muito sentido, muito significado. Acho que é isso, assim, enfim, é isso. É ter a possibilidade de fazer essa leitura dos astros. Isso, muito bom. Eu gostei que a primeira palavra que você usou assim foi clareza. E até percebe que está até na minha identidade visual, né? Clareza. Porque eu gosto dessa coisa mais minimalista, eu acho ela bem revolucionária, porque o que a gente mais vê aí na cultura astrológica é uma coisa bem cheia de adorno, né? Essa coisa bem mistificada. E no fundo, no fundo, no fundo, a pessoa pode ficar horas lendo um mapa e sair de lá completamente perdida. E isso tem a ver com quem é esse astrólogo, né? Isso tem muito a ver com, isso tem a ver com formação, né? Vou até entrar aqui na segunda pergunta, né? E o que é ser um bom astrólogo, né? E aí, já trazendo da minha concepção, assim, eu acho que ser um bom astrólogo passa muito pelo que a Paola falou, assim, mas também pensando, né, quem é que está lendo, quem lê, consegue ler com clareza? Então, assim, né, uma boa receita para ser um bom astrólogo, e agora falando da minha ética pessoal, assim, que foi uma coisa que eu busquei muito antes, por exemplo, de me autorizar a dar um curso desse de formação, é buscar ajeitar a minha vida, né, ser eu mesma um case que faz sentido, né, o que ela falou, eu posso orientar os outros ou orientar a mim mesma, porque no fundo, não é uma pessoa que está orientando. Quem está orientando é um mapa, né? Eu tenho que saber ler. Então é isso. Então se alguém quiser falar, o que é ser um bom astrólogo, hein? Em contraste com não ser um astrólogo tão bom assim.
Na minha opinião, assim, eu acho que eu não gosto muito de rótulo, sabe? Eu acho, por isso que eu falo da responsabilidade. Eu não gosto muito desses estigmas, assim, sabe? Ah, taurino é preguiçoso, é escorpião, você já tem que ficar com o pé atrás. Eu acho isso perigoso, assim, criar rótulo para as pessoas, sabe? Por isso que eu falo da responsabilidade, tentar ter. Não existe ruim, são pessoas são diferentes. E aí, por isso que eu acho que é importante aprofundar, levar a sério, porque me incomoda quando eu vejo que é tudo muito rotulado, sabe? Coloca as pessoas em caixinhas. Sim. Então, assim, eu acho que é uma coisa de muita responsabilidade e não pode ser tendencioso, sabe? É tentar ser o mais, não é neutro, mas mostrar que só é diferente, entende? Não sei se eu consegui verbalizar a minha intenção, mas é isso, assim, eu acho que é mais usar como uma ferramenta mesmo para auxiliar e não para rotular. Sim, Não tem bom nem ruim, as na pessoas são necessárias nas suas diferenças. ser neutro, na verdade, é um atributo que eu definitivamente associaria a um bom astrólogo. Ser neutro. Porque um astrólogo que é parcial, ele já não tem uma visão tão boa assim da coisa, né? Significa que ele não vê inteiro. Quer dizer, ver inteiro é uma coisa impossível, mas assim, né? Tentar fazer uma leitura mais imparcial é importante. É o trabalho do pontífice, da 9, né? Como é que eu vou ser uma ponte entre o divino, né? A 9 é isso. A ponte entre o divino e os homens, né? Como é que eu faço isso se eu tiver com uma visão parcial da coisa? Aí não funciona. Aí fica meio diabólico mesmo, né? Tipo, existe um signozinho que é bom, um signozinho que é ruim. Que astrólogo de merda. Cuidado com isso. Quando eu vejo um astrólogo assim, eu já saio correndo, já fico assim, meu Deus. Não é astrólogo. Porque não completou o álbum. Tá faltando figurinha nesse álbum. E aí foi o que a Sofia falou, né? Tem que trocar figurinha. Não adianta ser astrólogo que só gosta de escorpião. Gostar de escorpião é errado. Que só gosta de Sagitário e escorpião é ruim. Ou melhor, astrólogo gosta de escorpião. Eu era uma astróloga que adorava escorpião, porque era meu ascendente. Primeiro ciclo eu aprendi a amar, depois que eu descobri que eu tinha que ter todos, né? Eu não era só aquariana. Então tem que gostar de escorpião também, então vamos. Vamos lá. A importância das origens simbólicas para uma epistemologia astrológica. Botei uma frasezinha complexa, mas juro que cada palavra aqui foi muito bem calculada, todas elas são importantes, tá? Mas reduzindo aqui essa frase em uma pergunta orientadora. Como eu sei o que eu sei? É só essa pergunta, né? Como que eu sei o que eu sei sobre astrologia? Essa pergunta é tão importante porque ela marca, por exemplo, conflitos como que a Isadora trouxe, né? Tipo, cara, fui para tradicional, fui para não sei aonde e tal, porque no fundo a gente está tentando buscar algo que dê mais base, mais estrutura para o nosso conhecimento astrológico, porque é muita gente para ouvir e a gente fica confuso, né? A gente vai falar muito sobre isso, eu vou tentar trazer um pouco mais dessa clareza para vocês, e essa clareza ela é uma transmissão, ela não é só da ordem do mental, então ela vai ser um trabalho conjunto, tá bom? Mas essa pergunta do como eu sei o que eu sei, talvez ela seja a pergunta mais importante de ser sustentada, né? Que é uma coisa que o Mário trouxe para mim uma vez que eu achei brilhante, assim, que é a nossa capacidade de sustentar uma pergunta sem dar uma resposta imediata. Então, sempre que alguma coisa soar mal aos seus ouvidos de astrólogo e astróloga, você se perguntar assim, tá, mas como que eu sei que é isso mesmo, né? É só questionar. Então, assim, escorpião é ruim? Por que mesmo, hein? É só questionar isso, porque a astrologia ela é uma ferramenta que, se você for questionador o suficiente, ela vai te ajudar a descobrir a verdade. E essa verdade, ela é quase que um ideal mesmo. Vocês estão falando com uma aquariana, né, gente? Então não consigo fugir disso. Mas essa verdade, enquanto um ideal que não pode ser alcançado, ainda assim ela tem que se manter um horizonte, né? Então, se é parcial, já não é bem verdade. Se é neutro, já está um pouquinho mais perto. Então, a gente vai criando esse termômetro, né? Então, a epistemologia astrológica, né, que é tentar identificar da onde que vem esse conhecimento, como que eu sei que é isso mesmo? É para vocês não caírem em ciladas, tipo em grupos de astrologia de Facebook, onde o pessoal vem com aquela argumentação toda cheia de firula e tal, e muitas palavrinhas rebuscadas, e tem que tomar cuidado com os termozinhos técnicos, eles vão usar vários termozinhos técnicos para mostrar que eles sabem alguma coisa, e mais cuidado ainda com quem está tentando demais mostrar que sabe alguma coisa. E assim, no final das contas, né, não é porque ele citou uma referência que essa referência é suficiente para ser real. Porque a pergunta que você vai fazer é:
Tá, e quem disse para essa pessoa que é isso mesmo? E se você fizer essa pergunta vezes o suficiente, você vai ver que a fonte não é clara. O fato de que a fonte da informação astrológica não é clara significa que você tem que buscar contato direto com essa fonte. Eu estou aqui como professora, mas a fonte não está em mim. Ela me atravessa e ela pode chegar para todos. Eu acho que esse é o ato mais revolucionário que eu posso ter como professora. E acho que todo esse curso vai ser uma grande tentativa de convencer vocês disso, né? Então, assim, a resposta sempre que alguém tentar te falar, não, porque fulaninho disse tal coisa, essa é a minha fonte, essa é a minha referência, aceite a minha verdade. Você vai falar, tá, mas quem disse isso para fulaninho? E aí, quando você tentar trazer um argumento astrológico, que muitas das vezes, né, é embasado numa coisa que ressoa para você, na sua experiência, que você descobriu, né? E não é só pela experiência, tá, gente? É porque realmente é uma sensação de que aquilo é real, né? Quando isso vier e você tentar argumentar com esse coleguinha e ele disser, por exemplo, tá, mas de onde você tirou isso, né? E ele vai tentar argumentar com as vozes da cabeça de outra pessoa. E é sempre esse o argumento, né? Vozes da sua cabeça, isso aí não faz sentido. Por exemplo, né, eu tive aula com um professor completamente autoral, que é o Mário, né? E quando você ouve o cara falar, você fala, caraca, isso aqui faz sentido, acabou, é isso. Né? E pode ser autoral, porque alguém em algum momento foi autoral na astrologia para ela acontecer, tá? Então é só isso para vocês questionarem assim, porque, gente, o que eu estou fazendo aqui é basicamente uma militância contra fake news, né? Como que a gente descobre? Essa é a busca, tá bom? Tem que questionar. Vamos lá. Astrologia e ocultismo, né? E aí a gente entra nessa coisa assim que é bem obscura mesmo, bem tema de casa 12, né? O ocultismo. E a astrologia, ela não está dissociada desses processos, enquanto um conhecimento que tentou ser apagado também ao longo da história, né? Quantos astrólogos não foram mortos aí na Inquisição, queimados na fogueira, porque sabiam demais, né? E, no fundo, esse conhecimento tentou ser ocultado durante um tempo e, até hoje, ele é oculto. E ele nunca deixará de ser. Porque não importa o quanto as pessoas falem sobre isso nas mídias, o conhecimento real e verdadeiro não está aos olhos, não está claro, visível aos olhos, né? Ele só pode ser percebido com um outro olhar, que não é um olhar comum, tá certo? Eu gosto muito dessa imagem aqui, que é do Camille Flammarion, nem sei quem é esse cara, mas eu fui pesquisar a fonte para dar os devidos créditos, né? O nome é Universo, mas eu gosto desse nome aqui que eu dei, eu não sei se eu copiei de algum lugar, mas é Enxergando Através do Véu. Para mim é isso que significa, né? Ele está ali rompendo uma barreira, né? Isso aqui, gente, é representação de Saturno indo para esse salto de Urano, né? A gente vai falar disso com mais calma, mas vocês aqui, pelo que eu entendi, todo mundo já sabe um pouquinho de astrologia, né? Então, assim, em algum momento a gente teve que dar esse salto, né? Teve essa polêmica entre os tradicionais, a gente só vai até Saturno, porque só dá para ver até Saturno, passou de Saturno não dá para ver olho nu, então a gente não considera nem Urano, nem Netuno, nem Plutão. Só que no fundo, justamente são esses os planetas que marcam um outro nível de percepção de realidade, que é a que possibilita enxergar através do véu. E esse véu da realidade é a realidade que todo mundo está rodando o tempo todo, é a Matrix. Ver através da Matrix é um dos grandes objetivos da astrologia. Então, assim, vocês vão estar o tempo todo enxergando através do véu. E há essa dimensão iniciática, né? E o que é a iniciação? É o tempo todo que eu estou tentando dizer com essa busca pela verdade, com essa busca por uma informação que realmente faz sentido, que realmente ressoa, que toca no coração, que você sente, né? Que é a única informação capaz de realmente transformar tanto a sua vida quanto a das pessoas para quem você for ler, né? Para quem você for clarificar alguma coisa. E a verdadeira astrologia está escondida debaixo dos nossos narizes, né? Literalmente. É até legal essa simbologia, assim, porque o nariz no tarô, né, vai falar do arcano dos enamorados. E o que está embaixo do nosso nariz, né? O coração. Então é o coração que sente, ele é esse receptor da verdade. E, gente, quando ressoa, você sabe que você acessou. Tem muitos motivos para ser essa a verdade, né? Eu até lembro uma vez na aula, assim, que o Mário falou, né? A Jesus estava apontando para o coração. Várias representações, assim, de Jesus Cristo nele, apontando, assim. Porque a verdade está no chakra cardíaco. Então, aqui a gente tem Giordano Bruno, né? Isso aqui, eu não sei se vocês já viram Cosmos, a versão do Neil deGrasse, que ele coloca essa imagenzinha aqui, né? Para representar Giordano Bruno.
que foi um cientista, ocultista e revolucionário. Ele foi muitas coisas, né? Não à toa foi pego pela Inquisição porque sabia demais. Infelizmente, né? Eu falo rindo assim, mas enfim. E até botei aqui, The Wonders of Occultism. Por quê, né? Porque é um wonder mesmo. Wonder é uma palavra muito boa para se referir ao ocultismo, simplesmente porque é um maravilhamento mesmo. Quando você descobre uma informação, quando cai a ficha, você fala, caraca, era isso o tempo todo. Aí fica igual a Sofia falando, de astrologia. Sofia tem Mercúrio de 12, ela saca um monte de coisa. E é isso, eu botei Giordano Bruno aqui porque... Por que eu botei? Ele era um grande case de casa 12? Não lembro. Ah, por causa da imagenzinha. É. Porque ele teve essas sacadas, né, que fez com que ele conseguisse enxergar para além da realidade de consenso da época, né? Foi ele que, se eu não me engano, é porque eu sou péssima com história, mas eu acho que foi ele que trouxe a ideia de que o Sol era uma estrela e que o modelo heliocêntrico é o que estava certo, alguma coisa nesse sentido, assim. Mas não só ele foi conhecido, tanto que, né, ele foi citado ali em como? Acabei de falar o nome do documentário, Cosmos, como um cientista revolucionário, mas curioso que esse cientista revolucionário era um ocultista, né? E não só isso, Newton também era um físico e ocultista, né? Alquimista, enfim, astrólogo, tá certo? Então, não é incomum você ver esses casos assim, e nada tem a ver com ignorância, pelo contrário, tem a ver com a capacidade dessas figuras históricas marcantes, que tiveram bastante impacto na nossa história, de realmente perceber uma realidade para além da realidade comum. É isso que o ocultismo significa, é isso que ser astrólogo significa, que você, de fato, tem um acesso que as pessoas nem sempre vão entender. E sustentar isso, essa compreensão, é bem importante, né? Por isso aí um grande case de casa 12. Nem sempre dá certo para essa galera. Hoje em dia, felizmente, a gente pode estudar astrologia e se manter vivo, com bem-estar. Tá tranquilo, né? Só vai ter que Só vai convencer. ser cancelado pelas pessoas. Talvez, talvez. Ô, Vitória, você me falando do Giordano Bruno, eu lembrei muito do menino do Acre. Lembra daquele caso do menino do Acre, que, tipo, era muito fã do Giordano Bruno, e aí ele sumiu, e aí ele escreveu várias coisas num livro, e ele forjou o desaparecimento dele. Sei lá. O Giordano Bruno é uma figura Isso foi muito... muito doido. Eu entendo o hype dele com o Giordano Bruno também. Mas é isso, cara, em Cosmos é muito bonitinho, assim, eles fizeram uma animação com isso aqui, bem colorida, bem mágico. Mágico mesmo. Então é isso, ocultismo é sobre descobrir. Essa palavra é muito boa, porque ela é no sentido de tirar o véu, você descobre, né? E é no sentido de explorar. Então tem que ir lá, saborear a experiência, né? Como diz o Mário, assim, com relação ao Sagitário, né? Sapere, saber vem de saborear. Então tem que ir lá em primeira pessoa, sentindo o corpo, né? Quase que tato mesmo, assim. Porque você sente a experiência quando a verdade ressoa. E aqui se inaugura a dimensão auto-iniciática também, porque eu tô aqui nesse lugarzinho, né? Bem bonitinho de querer iniciar vocês, quando na verdade qualquer iniciação só se dá quando há receptividade. Tudo isso é tema de casa 12, gente, já tô adiantando. Tem gente que começa a ler o mapa pela casa 12, sabia? Tem astrólogo que faz isso. Tem essa linha, assim, de trabalho, né? Eu acho meio viagem, eu nem leio por casas, assim. Cada um vai desbravar a própria técnica, mas eu acho que é legal essa simbologia, assim, porque tem que ter essa abertura do inconsciente para alguém ser iniciado. Não basta só eu querer iniciar. Você tem que querer ser iniciado, tem que ter esse desejo aí, puro seu da sua parte, de querer descobrir para além, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, não é todo mundo que tanca estar aqui, vocês veem, né? Tinha 17, 19 pessoas, sei lá, no grupo, olha quantas tem aqui. E isso é normal, gente. Essa malha fina da casa 12, ela é para tudo, né? Então tem que querer acessar. Foi só eu falar, entrou alguém. Muito bom. Gabriela, que bom que ela veio. Vamos ver se a Gabi chega aí. Oi, Gabi! Fala com a gente. Oi, desculpa, demora, eu tava trabalhando, mas consegui entrar agora. Que bom que você chegou. Se apresenta aí pra gente, liga a câmera aí. Ai, vou ligar, calma aí. Conta um pouquinho pra gente o que você tá esperando desse curso. Sua história com astrologia. Então, na verdade, deixa eu ver como é que tá a minha cara, meu Deus.
Eu sou mais curiosa mesmo, eu não tenho uma história com astrologia, eu só sou curiosa para entrar na história, para conseguir falar sobre, principalmente depois que eu fiz o meu mapa com você, eu tô cada vez mais assim, escuto várias vezes a gravação e fico pesquisando e procurando e pensando, tentando fazer as conexões com a minha realidade. E é isso. Eu acho que é uma ferramenta muito importante, assim, de autoconhecimento. E quando a gente começa a entender, tá tudo conectado. Tudo, todas as coisas, assim, é muito incrível. É muito legal. Legal, você está super conectado com a gente tá falando isso agora. Sério? Não é, Drica? Drica... Caramba. Pois é, a gente estava falando isso agora. Então, vamos lá. Essa aqui é ótima. O astrólogo é um alquimista que transforma chumbo em ouro ao descobrir que o chumbo é chumbo. Quem entendeu essa frase? Vai, antes de eu falar alguma coisa. Sofia vai ser a última a responder, porque Sofia já sabe. Cara, quem entendeu essa frase? O que vocês entenderam dessa frase, na verdade? Ela faz sentido para vocês? Acho que a partir do momento que você reconhece aquilo, já se torna realidade, sei lá. Você já vê o problema, já está solucionado. Bom, gostei. Gabi ia falar alguma coisa? Não, só que faz sentido pra mim. Quando você aceita a coisa como ela é, você consegue entender o brilho dela. Perfeito, muito bom. Mais alguém? Quietinhos? Vai, Sophie, você que riu quando eu falei. Compartilha aí com a galera, ué, suas impressões. Sempre tem mais impressões. Que bobona, fala logo. Nada, cara, não sei nada. Mentira. Muito bom, tudo bem. Sofia, ela tem passe livre para ficar em silêncio com esse mercúrio dela. Então, vamos lá. O astrólogo, ele é um alquimista, porque o que o alquimista quer? O alquimista, ele tem essa busca pela pedra filosofal, né? Pelo ouro. E tem gente que levou isso muito literalmente, depois os ocultistas que são burros, né? O pessoal lê tudo literalmente, não entende símbolo, não sabe fazer uma interpretação de texto. Alquimista não tem a ver com querer literalmente transformar a matéria física em ouro. Tem a ver com uma busca de transformação pessoal muito sofisticada, né? Não à toa eu coloquei a palavra alquimia lá no Canva, né, para procurar um símbolozinho de alquimia, e logo apareceu esse símbolo aqui de Metatron, sabe? Não é pouca merda, isso aqui é muita coisa. Que inclusive Metatron tem que estar aqui, menção honrosa Metatron, porque ele é o chanceler, ele é o que guarda todo o conhecimento místico e esotérico, principalmente astrologia. Então, né, menção honrosa aqui a Metatron, ele tinha que estar aqui. Em especial com relação à função que esse tipo de conhecimento tem, que é de transformação. Transformar chumbo em ouro, né? Chumbo aqui como nosso representante clássico de Saturno e ouro como nosso representante clássico do Sol. E só é possível fazer isso quando você descobre que chumbo é chumbo. E por que isso tem a ver com astrologia, gente? De verdade agora, vamos lá, falem aí. Por que eu coloquei isso aqui? O que vocês acham? Eu acho que tem a ver com o processo de aceitar o seu destino e aceitar que você é chumbo e só assim você poder transformar em ouro. Uma boa Acho que perspectiva. Mas o quê? O que alguém tem a acrescentar? É bem isso. Na verdade, o aceitar, né? Aceitar o destino, ele talvez não seja a melhor coisa, porque isso cria uma sensação assim de que a vida é ruim e vai ficar ruim mesmo, né? Não é bem isso, é porque a partir do momento que você descobre que um atributo que você considera ruim, né, limitante, castrador na sua vida, a partir do momento que você enfrenta aquilo e vê aquilo tal como é, chumbo, você tem a possibilidade de realmente transformar aquilo no que você quer. Essa frase, assim, ela cabe inúmeras interpretações, mas a primeira é entender que o mapa, enquanto esse ovinho cósmico, assim, ele é uma roda mesmo, fechada, né? Ele vai delimitar a sua experiência, e quando ele delimita a sua experiência, é a partir dela que você é capaz de criar o que você verdadeiramente quer. E o ouro aqui está como essa instância criativa de realidade, de vida, assim, né? Eu posso criar minha realidade, mas não ignorando a realidade tal como ela se apresenta para mim. Se eu fizer isso, aí o chumbo vai ser chumbo para sempre. Mas descobrir que pode transformar chumbo em ouro é um salto quântico. Acho que isso nem se explica, é meio ver para crer.
O nosso trabalho como astrólogo realmente é, em primeira instância, descobrir que chumbo é chumbo, para depois reconhecer que tem saídas. E aí, esse é o verdadeiro trabalho de alquimia, né? Você tem que, antes de mais nada, ser capaz de fazer isso na sua vida, e quanto mais você conseguir testemunhar esses milagres de transformar chumbo em ouro, melhor astrólogo você se torna para as pessoas que chegarem até você. Porque aí você vai conseguir realmente transmitir esperança, perspectiva, clareza, uma vista privilegiada que realmente resolve os problemas, em vez de achar que o problema vai ser problema para sempre. E esse é o grande perigo, assim, dessa galera da astrologia tradicional, né? Eles Eu ficaram... ia dizer isso, que a minha visão tá bem tradicional. Tipo, vamos aceitar o destino. Sim, é porque o aceitar o destino, ele se torna um problema quando ele se torna mentira. Porque o destino, ele não realmente é real. E não é sobre isso o mapa. O mapa, ele é uma ferramenta de tomada de consciência. A gente vai chegar lá, não precisa a gente se apressar, não. Mas que bom que você já percebeu, Isa. Então, essa é a pergunta, né? Que ouro é esse? Qual vocês acham que é esse ouro aí da alquimia? Alguém quer fazer uma aposta? Eu O acho que conhecimento, não sei. O conhecimento sobre si mesmo, sei lá. Uhum. Quem que falou mais o quê? eu ia dizer, mas acaba sendo a mesma coisa, porque eu acho que o ouro ele é um para cada pessoa, não necessariamente é o mesmo. Perfeito. É verdade. A sua jornada pessoal, Sim. o seu propósito, não sei. Uhum. Muito Acho bom. que também pode ser alcançar o seu maior potencial possível. O maior potencial possível. Muito bom. É legal que cada um tem uma perspectiva sobre o que é ser astrólogo, cada um tem uma perspectiva sobre o que é esse ouro, e é bem legal vocês pegarem isso para vocês, porque quer dizer algo sobre vocês. Esse ouro, né, é a luminosidade que surge quando você se realiza, seria a minha definição. Tem várias, tá? E o mapa está aqui para te ajudar nisso, né? Então, é o sol, né, como eu disse. Não quero dar spoiler para vocês sobre aula de sol, não, que a aula de sol vai ser bem bonitinha. Mas tem a ver com esse processo, assim, pensar no sol da maneira mais básica possível, sem entrar muito em simbolismo, mas só o fato de que ele está ali para iluminar e jogar luz, e é uma coisa que parte de dentro para fora, né? Então, se você conseguir essa instância criativa, né, de criar a sua própria realidade, sentir que você consegue ser a sua verdadeira expressão no mundo, isso já é ouro suficiente, no sentido de que te deixa feliz, né? Te deixa bem para cima. Isso já é bastante coisa. Então, é melhor do que aquela vida cinza, preta e branca, que está tudo limitado, já está ditado pelos astros. Será que isso é real? Então, a resposta é não, isso não é real. A gente quer buscar o real através da astrologia, ela é uma ferramenta para a busca do real, e o mapa está aqui para te ajudar a se realizar, só isso. Se o mapa não te ajuda, aí volta lá na pergunta inicial, né? O que é ser um bom astrólogo? Cara, um bom astrólogo é um astrólogo que ajuda você a ser mais feliz, a se realizar, não mentindo para você, e também não castrando a sua experiência, dizendo como a sua experiência de vida vai ser, porque nenhum dos dois é real. É tudo mentira. O problema dos astrólogos tradicionais é acharem que por serem mais, vamos dizer assim, eles se acham mais humildes, né? Tem um que é bem casa 12, assim, na expressão ruim da coisa, né? Meio Saturno, assim, que é tipo assim, eu sou humilde, eu aceito a vida como ela é, e eu me diminuo tanto, sabe? Que a vida agora eu caibo na minha vida, né? E essa coisa, assim, de querer caber, ela não realmente ajuda em nada, assim, ela não te torna mais conectado com a verdade. Porque não é, o sofrimento ele não é real, começa por aí, né? É só ouvir alguns dos profetas aí da história da humanidade. O objetivo é superar o sofrimento, e a astrologia, como uma ferramenta digna de nota na história da humanidade, está aqui para te ajudar nisso. Ô, E qual a Vitória, importância disso? De nada. eu ia comentar. Que travou tudo aqui, peraí. Fala de novo, acho que agora voltou. Não, eu falei que eu ia falar um negócio, mas eu acho melhor não falar agora para não interromper o fluxo aí, o seu Pode fluxo. falar, tá tranquilo. Travou tudo aqui, nem foi culpa sua que eu botei um videozinho. Pode falar. É porque eu ia falar que, tipo assim, quando eu comecei a estudar
a astrologia, eu tava muito na merda, né? Eu tava, tipo, com depressão e tal. E aí eu li algumas coisas, assim, definições fatalistas e tal, e meio que a astrologia ficou um pouco manchada para mim, porque tudo que eu encontrava na internet era muito fatalista, tipo, então, você tem essa tendência aqui, então você é assim e acabou. E aí eu ficava assim, meu Deus do céu, que merda. Tipo, de Sol na 12, Marte na 12, e Ai, porra, Saturno na 1, porra, que merda. E aí é isso, eu tô você no tá caminho de aqui já é. desconstruir. Gente, que militância minha para você estar aqui, inclusive, né? Porque depois de ler as barbaridades que você deve ter lido, não deve ser fácil se enfrentar de novo, porque cria um medo, né? Uma resistência mesmo. É triste, Total. é uma realidade triste, mas não é real, fica tranquila, a gente vai se liberar disso tudo. Então vamos lá. E os signos, né? Que foi uma provocação que a Paola trouxe, que é super importante. Não é besteira, porque a gente pode falar, eu sei que a astrologia não é só isso, mas fica uma pulguinha atrás da orelha. Eu sei que todo mundo fica com essa pulguinha atrás da orelha, porque é uma massa de gente pensando da mesma forma. Cria uma egrégora péssima em cima dos signos. E, cara, nada disso é real também. Então vamos lá. Signos são símbolos. É só isso que quer dizer, gente. Pelo amor de Deus. Não é clube, não é time. A gente brinca, a gente faz piada, a gente faz meme. A gente faz meme com tudo. Esses dias, hoje eu vi um meme de uma mãe chamando a filha de Bolsonaro e homofóbica, sabe? Isso é meme, é piada. Ela tava brincando, obviamente, né? Então, assim, dizer que signo é time é uma grande brincadeira. Agora, se quiser falar sério, signo, por definição, quer dizer símbolo, só isso. É uma representação. Então, e existem símbolos para além dos signos zodiacais que a gente conhece, né? Tem vários símbolos astrológicos que a gente vai trabalhar. Então, esse é o horizonte. Não vou dar muito spoiler aqui, peraí, isso aqui. Não vou dar muito spoiler sobre os signos, porque é a nossa próxima aula, tá bom? Mas só para falar um pouquinho, assim, a importância dos signos tem a ver com realmente a gente conseguir, através de ler aquele símbolo, identificar algo nosso, né? Então, por exemplo, falando de signo solar, né, que é um grandíssimo tema. Já vou fazer logo essa pergunta, gente. Por que vocês acham que signo solar é tão popular? Apesar de todos os conhecimentos astrológicos que existem, por que logo o signo solar é o que mais fica enfiado na cabeça da galera? Quem palpita? Essa pergunta não é tão... Porque é o sol? Porque é a essência? Aham. Sim, por aí. Mas tem muita coisa no mapa, né? Mas muita gente não sabe. Sim, é As verdade, mas pessoas julgam mais pelo sol só. exato. A questão é, né, por que que de todos os posicionamentos, por exemplo, tem lua, né? Por quê? Tem ascendente, logo o sol, né? Eu acho legal, assim, que muitas pessoas nunca pararam para pensar nisso, né? Mas o evento, fazer aniversário, uma coisa cultural nossa muito forte. Fazer aniversário é um evento astrológico. Inclusive, o seu aniversário, por definição, não cai no mesmo dia, mês que você nasceu. O seu aniversário acontece quando o sol volta exatamente para o mesmo grau que ele estava quando você nasceu. Então, se eu nasci a 5 graus de aquário, quando o sol estava a 5 graus de aquário, eu só faço aniversário quando ele volta para essa posição. Às vezes é no dia anterior, às vezes é no dia seguinte. Tem essa defasagenzinha, né? Então, o Sol, cara, ele tem a ver com esse símbolo, assim, essa dimensão crística, né? Essa coisa do Sol, cara, é uma simbologia tão presente em tanta coisa, né? O símbolo da iluminação, aí fazendo referência a Jesus Cristo, Buda, essa galera aí que se iluminou, né? Então, a nossa busca pelo Sol é uma busca da qual a gente jamais poderia abrir mão, porque ela realmente dá sentido à nossa existência, né? Alguém falou alguma definição assim quando a gente estava falando do ouro, né? Que era. Acho que foi a Drica. Não vou lembrar agora exatamente o que ela falou, mas era alguma coisa sobre. Não sei se foi a Drica, não. Que era sobre ser individual para cada pessoa. Acho que foi a Isa que falou isso, né? Sobre cada pessoa sonhar. Aí eu usaria esse nome, né? Sonho. Sobre cada pessoa ter uma dimensão de sonho, de realização, né? Então, é a nossa busca por se realizar, por ser uma expressão de nós mesmos, que, inclusive, que bom que o signo solar é mais pop do que o ascendente, né? Porque o ascendente é uma grande carcaça, né, gente? A ascendente é muito legal, muito bacaninha, vai ajudar em vários processos de autoconhecimento aí, de formação de identidade, mas a identidade verdadeira
realmente ela mora no signo solar, no sentido de que é o signo que dá um atalho para a gente acessar o Sol. Mas no fundo a gente quer Sol, a função solar. Não importa muito o signo onde ele está, porque o signo ele vai dizer o colorido daquilo, né? Então ele é uma forma de você chegar na energiazinha do coração, tá bom? Então é isso, gente. Vou apresentar aqui algumas coisinhas sobre o curso. A mensalidade ela vai ser R$ 300, tá bom? Fiz esse valor assim especial para os adotantes iniciais. Vai ser aproximadamente 8 meses de duração de curso. Eu não sei, eu quero ir construindo com vocês. A gente pode ir alterando ementa, se for o caso, tá bom? Mas o que? As aulas serão gravadas. Eu quero gravar esse curso aqui, transformar ele depois num curso à distância, e depois eu vou disponibilizar para vocês numa plataformazinha direitinho. E quem tiver aqui, espero que concorde em compartilhar um pouquinho do que aparecer, né? Eu quero trazer também muito essa perspectiva da gente tratar dos nossos mapas aqui. Eu acho que pode beneficiar a todos, né? Você compartilha com o grupo te conhece mais, a gente vai dando insights para você na sua vida pessoal. É super importante que a gente saia daqui transformados, eu também, né? Nesse processo, e vocês. E isso só acontece quando a gente ganha esse contato bem íntimo com o nosso mapa. Então, a primeira pessoa que vocês têm que querer transformar é vocês mesmos, né? Que é o que vai dar potência para vocês como astrólogos, porque ainda que você não queira cobrar, como a Sofia falou, né? Eu não tenho pretensões profissionais com isso. Tudo bem, mas se você sabe astrologia, você já está lá votando no universo. Sou astrólogo, sabe? Você tem o conhecimento, qualquer pessoa que se aproximar de você vai entrar. Vocês vão virar militantes desse treco, não tem como. Se ouve alguém falando besteira, você não consegue mais ficar quieto. Entende? Então, isso é ser astrólogo, tá? Cobrar ou não cobrar, tanto faz, porque no fundo é o impacto que você tem nas pessoas ao seu redor com o conhecimento que você ganhou, que você acessou, tá bom? Então é isso, é um curso de formação em todos os níveis. Esse aqui é um programa do curso. Na verdade, esse programa aqui é reduzido, né? Eu botei só. Se eu botasse, ia ficar muito grande, né? Mas a gente vai tratar primeiro dos signos, depois das casas. Os planetas aí vai ser uma aula por planeta, né? Aproximadamente, assim. Ainda vai ter uma introdução, assim, para a gente falar de aspectos, fortalecer bastante essa base, assim, de aspectos também. Os nodos e a roda da fortuna, falando dessa perspectiva da astrologia kármica, que é o que vai amarrar toda a leitura, que é o grande eixo, né, dessa abordagem, né, que eu fundei, assim, né, da astrologia integrada. A prática astrológica, eu selecionei várias técnicas de leitura para a gente tratar delas, tá bom? Tem uns tópicos extras também, depois vocês podem sugerir alguns, tá certo? E uma provinha final para vocês lerem uns para os outros e tal, e fazer aquela leitura completa de mapa, tá bom? Alguma pergunta, dúvida, sugestão? Falem aí. Aí os encontros vão ser às quintas-feiras, 1 hora de duração. Na verdade, eu não sei, assim, eu diria que é até 2 horas de duração, tá? Porque conforme a gente vai tratar dos mapas de cada um, tem a parte teórica também, eu acho que umas 2 horinhas, mas a gente vai sentindo, pode ser 1h30, 2 horas, tá bom? Sobre bibliografia recomendada, que vocês me perguntam muito, inclusive a Juliane, ela ia vir, ela queria muito, eu acho que se ela não veio hoje é porque ela não podia mesmo. Ela é super rata também de estudo e tal, queria recomendação de bibliografia. Então, tem muitos livros que vocês podem buscar. Esse, de fato, é um livro que até hoje eu recomendo. E ele foi o primeiro... Gente, eu sou muito certa com esse negócio de livro, eu não gosto de ficar lendo qualquer coisa. Foi o primeiro livro de astrologia que eu comprei. E eu até hoje não li ele de cabo a rabo, ele é realmente muito grande. Eu até consegui essa foto assim para vocês verem ele de perfil, para você ver como ele é grande mesmo. E ele é um livro de consulta, tá? Eu selecionei para vocês de fato, assim, terem acesso, quando vocês tiverem acesso a ele, vocês focarem mais na parte 3 dele, que é de interpretação, que são os capítulos 8, 9 e 10, que é para vocês lerem sobre os planetas nas casas. Como assim? A gente não vai focar muito aqui em como seria no seu mapa de uma maneira exaustiva. A gente quer dar chaves de leitura, a gente quer ir na origem dos símbolos, mas eu sei que fica essa vontadezinha de tipo, fala de mim, fala do meu mapa, né? E eu acho que isso aqui, ele supre muito bem isso, porque de fato o primeiro mapa que você vai aprender é o seu, né? Felizmente, acho que com todo mundo que eu tô falando aqui, vocês já têm bastante intimidade, assim, não tem ninguém realmente do zero, né? Se tivesse, eu já estaria numa outra didática também. Mas me adaptando aqui às necessidades do grupo, acho que mesmo vocês já sabendo alguma coisa, né? E, assim, só para esclarecer, se vocês não soubessem, eu iria recomendar isso aqui também,
que é você ir lá pesquisar cada um dos posicionamentos, né? Como se você estivesse lendo um mapa. Sabe aqueles mapas prontos de internet? Que é super o oposto do que eu faço na minha leitura, que é falar de assim, Sol em Aquário na 3, não. Você vai lá e vai ler exatamente o seu mapa. Você vai ler o que tem no seu mapa. E fazendo isso, você vai, enfim, né, saciando essa vontade de falar sobre mim, né, e tal. Eu acho que vale muito a pena, assim. Eu gosto da Cláudia Lisboa, apesar das minhas críticas, tá bom? É um livro que eu recomendo, sim. Até porque ela tem uma pegada mais contemporânea, assim, uma visão um pouquinho mais curada. Eu estava relendo esse livro recentemente, assim, para poder indicar para vocês, para ver se realmente ainda estava alinhado. Fiquei surpresa com as percepções que eu tive, porque é isso também, a nossa perspectiva muda quando a gente muda, né? Então, ela de fato tinha acessos que na época eu, quando li, estava começando, também não tinha. Então, significa que é uma boa fonte, tá? Tem minhas críticas, porque ela travou ali na perspectiva de luz e sombra, e a gente já está na perspectiva integrada. A gente não está preocupado com dualidade luz e sombra. A gente super não vai fazer isso aqui. Mas, de toda forma, ainda assim, é uma visão bem curada assim, dos posicionamentos astrológicos. Eu acho que vale a pena. Por exemplo, Paula, acho que você ficaria um pouco mais aliviada de ler o que ela tem a dizer sobre Casa 12. Então, Já eu sei! também. Essa é a Essa aqui, peraí, deixa eu tirar o filtro. Muito bom. Essa aqui é a nova versão. Eu comprei quando a gente fez a primeira. Quando você fez minha Revolução Solar desse ano. Aham. Aí você tinha comentado desse livro, eu acabei comprando. Já li algumas coisas dele, mas realmente tem muita coisa, assim. Sim, não é para ficar assustado, é para ir exatamente onde você quer. Ser bem sincera, nem ficar lendo, por exemplo, ler sobre Sol, Aquário, tipo, tem como você ler sobre cada coisa, cada signo, cada casa, cada planeta. Eu recomendo ir logo para a parte de interpretação, né? Que ela dá algumas sínteses de leitura, eu acho isso muito legal. Também tem aspecto entre planetas, né? Ela fez um trabalho assim muito bonitinho de análise combinatória, tá organizado, né? Então, se ela quiser, e ela fez de fato, né, transformar isso em software, né, para ler para um monte de gente. Enfim, eu não considero isso uma leitura de mapa daquelas, né? Vocês vão descobrir isso, é o que a gente vai trabalhar muito aqui, né, na prática assim, astrológica, o poder de síntese, né? Você pegar o mapa inteiro e dar uma leitura acertada, né? Falar exatamente na medida do que a pessoa precisa. E se você fica se espalhando para falar de cada posicionamentozinho, a pessoa sai dali meio tipo, tá, e aí? Tô estudando, você tá me dando uma consulta, né? Então a gente tem que ter mais foco, tá? Então essa foi a nossa aula 0. Botei aqui o louco que eu não resisti. Esse não é um curso de tarô, mas a nossa jornada do louco está apenas começando, porque é isso, né, gente? Tem todo um potencial aí de descoberta, de começo. Eu acho que o tarô ele fala por si só. Eu botei só pra gente ficar aí nessa luzinha aqui que vem lá de cima, se banhando. E é isso, o louco para abençoar nossa jornada aí, na busca pela verdade, pelo real, pela realização. Tá certo? E aí, gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Essa aulinha foi mais curtinha hoje porque é só a introdução. Fala aí o que você quer falar. Não? Nenhuma pergunta, gente? Nadinha? É isso, agora é o momento de vocês. Eu acho que você foi bem clara, é por isso que não tem dúvida, você explicou tudo direitinho, é por isso que não tem dúvida. Sem problemas, então. Então tá bom, gente. Encontro vocês então na próxima aula. Ó, quem for ficar, eu vou ter que fazer uma limpa lá no grupo, conversar com a galera. Teve gente que eu sei que não conseguiu vir hoje, mas talvez continue, né? Que falaram comigo. Mas então, depois que eu limpar lá o grupo e deixar só quem vai continuar com a gente, eu vou pegar os dados de vocês para a gente compartilhando os mapas. E aí na próxima aula a gente já entra na parte boa. Não vamos Como que esperar, não. funciona nesse caso, por exemplo, Vitória, se a pessoa perde a aula, porque você vai gravar para disponibilizar isso só futuramente, né? Sim. Aí se a pessoa perde a aula, como que ela faz para, não sei. Tá. Tem Então, eu não ia ceder, não, mas eu tô achando que eu vou ceder, porque vocês estão insistindo sobre isso. É que eu não quero que vocês faltem, eu não quero incentivar a falta. Mas assim, quem vai perder são vocês, porque tem a prática astrológica, então eu acho que eu disponibilizar ou não a gravação não faz diferença. Então, eu vou ver se eu consigo fazer isso logo, tá? Eu vou ver, porque como são muitas aulas,
Eu tenho que ver uma estrutura bonitinha, mas eu vou tentar fazer isso o quanto antes, tá? É Você só porque imprevisto pode acontecer, senão a pessoa não vai conseguir acompanhar na próxima, né? Que eu penso que são complementares, assim, né? Não, tem razão. Foi legal você falar isso. Acho que foi você falar que me fez mudar de ideia, porque já estava uma pressão absurda para eu ceder aqui já. Então é isso, Paulo. Sua contribuição foi aceita, tá bom? Eu vou ver isso o mais rápido possível. O que mais que eu ia falar? Eu tava falando alguma coisa que eu esqueci. Sobre O as. horário seria esse, de 4 às 5? Oh, é que para mim são 4 horas da tarde. Mas não seria esse horário, né? Você tá lá nos States, né, Gabi? Então, é que para mim são 4 horas da tarde agora. Gente, 5, a na magia da verdade. internet, a Gabi lá dos States acompanhando a gente, incrível. Eu amo muito aquariano, eu amo demais. Então é isso, cara, vai ser assim, na verdade, provavelmente nossos encontros vão durar mais do que 1 hora, assim, né? Peguei leve hoje porque é a introdução, mas 1 hora e meia, 2 horas, a gente vai sentindo, eu não quero que seja exaustivo, não, eu quero que todo mundo esteja até o final, assim, no hype. Não é igual aula de escola que você é obrigado aí, não. Vocês estão aqui para se divertir, sair daqui melhor do que entrou. Ainda mais que quinta-feira, dia abençoadíssimo, dia de Júpiter, né? Escolhi um dia da semana bem especial pra gente, tá bom? Então é isso. A gente se encontra, então. Todo mundo aqui já decidiu se vai ficar no curso mesmo? É isso? Então tá bom, gente. Foi um prazer encontrá-los. Vou terminar por aqui, então, já que ninguém tem mais nenhuma dúvida. Nenhuma pergunta. Quietinho demais. Então tá bom, gente. A gente se vê semana que vem. Obrigada, Vi. A gente se vê. Beijo, gente. Adorei. Beijo. Tchau. Tchauzinho.